perfeito para esse sacrifício. Muito obrigada, Senhor, porque através dele nós agora somos amigos de Deus, podemos ser amigos uns dos outros, Pai, e temos paz em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, Pai. Muito obrigada, Pai, por todos os dias, Senhor, em que nós derramamos, Senhor, nos derramamos em Tua presença e o Senhor se faz presente, Pai. O Senhor não nos deixa. Obrigada, Senhor, por esse puro e santo sacrifício. Dízimos e ofertas, Senhor, foram entregues neste lugar, Senhor. Mas muitas vidas foram entregues também, Senhor. Muitas vidas que são dedicadas ao Senhor todos os dias. Pai, nós declaramos que nós somos livres, Senhor, em Ti, Pai, através do Teu sangue, Senhor. Mas talvez tenham pessoas aqui, Senhor, nessa noite que ainda não se sintam assim. Deus tenha misericórdia, Pai, que Teu Espírito Santo toque no coração dessas pessoas. Que elas saibam, Senhor, que o Senhor é o único Deus poderoso. É o Deus que, quando a gente está fraco, o Seu poder se aperfeiçoa, Pai. A gente pode contar contigo, Senhor. A gente pode contar com a Sua doce presença, Pai. Que eles saibam, Senhor, que eles saibam que não há causa impossível para o Senhor. Que não há pessoas, Senhor, que não possam ser convertidas, Senhor. Que não há pessoas que não possam Te conhecer, Pai. Todos, Senhor, todos necessitam do Teu amor, desse perdão perfeito, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Boa noite, irmãos. Quero fazer umas comunicações nesse instante. Hoje pela manhã tivemos mais uma lição, crescendo um pouco mais, estudando aquela lição, falando sobre os cuidados que nós precisamos ter com lidar com o irmão que está adorando do meu lado. Respeito muito. Respeitar a liberdade do outro, e foi muito bom estar lá na classe, então na classe dos novos foi espetacular, e as perguntas, os comentários, estamos mesmo aprendendo, convidando você que não é aluno da escola bíblica para se matricular, tá? Ouçam comigo, 8 da manhã, décadas de revista, ainda há tempo, vamos continuar estudando a palavra, porque é através desse estudo que nós crescemos, nós somos doutrinados, nós somos discipulados. A nossa fé ela vai se fortalecendo à medida que nós nos aproximamos do conhecimento bíblico e recebemos de Deus as suas orientações. Tá? Então, vem no próximo vídeo, vamos continuar falando muito bem, vamos falar sobre a questão da vida após morte, lá na carta do apóstolo Paulo, orientando a igreja a se preparar para a volta, do Senhor Jesus. Tivesse uma palavra a respeito desse assunto, então venha estudar conosco. Tá? Terça-feira, os adolescentes terão o seu encontro de 2030 e o pastor Robson vai anunciar todos os presentes na sua participação. Na terça-feira também, o Ministério da Terceira Idade, terá o seu encontro no planejamento. Nós estamos começando a se preparar aí para a programação, para a terminação no final de ano. Então, a Terceira Idade, às 16h30, terão o seu encontro aqui na igreja. Os jovens, Wagner vem caminhando para cá, tá? Ele vai falar sobre o encontro da sexta-feira e também o trabalho especial que eles estão fazendo. Quando chega, os irmãos que encomendaram as suas Bíblias, a Bíblia do Centenário, vêm buscar essa Bíblia. Você que está em casa, não, muitos irmãos pagaram a Bíblia antecipadamente e não pegaram. E a gente precisa terminar essa parte da distribuição das Bíblias, exatamente porque tem muita gente querendo mais Bíblias. E nós só vamos encomendar, se tiver segurança mesmo, isso será possível. Encomendamos 1.000 Bíblias
Eu creio que ainda temos aí talvez umas 200 Bíblias para serem entregues ainda, e a gente precisa dessa definição. Bom, façam isso para facilitar aí o trabalho da equipe que vem fazendo, né, trabalhando muito. Hoje Elcio, Celina e Ligo, vamos levar lá a Bíblia do Centenário para Malaci, né? Malaci, a Bíblia não pôde comparecer com essa comemoração do nosso centenário e vai fazer 100 anos agora em fevereiro próximo. E nós fomos lá então levar a Bíblia para presente, mostrar a página que tem a foto da filha, né? Homenagem que nós fizemos também com os irmãos que já partiram. E quando estávamos chegando lá para ver, depois do culto da manhã, uma fome tremenda, né? A Bíblia e o Lino estavam saindo, né? Foram lá para fazer essa visita, então ela nos recebeu também. E estava sentadinha lá na sala, assistindo o culto. Pela mãe do doutor Alessandro, que havia sido hospitalizada, da Maria Dolores, e agora já recebi a informação que ela está em casa, medicada, se recuperando, mas em casa. Fica feliz por isso. Nós temos aqui também um pedido para as pessoas entrem em contato, irmão, porque precisa fazer o pedido da igreja. Jessi Pereira, ela é parente lá da Denise Rosa, do irmão Jonas. Aliás, o Diácono Jonas está nos Estados Unidos, foi para o aniversário da neta lá nos Estados Unidos. Fica sentadinho ali hoje, ele está ali, está lá, passeando, Deus possa abençoar lá a família. Né? Então, Jessi, ela sofreu um infarto e não está nada bem. Está no hospital Pedro Ernesto, vamos orar por ela, anota esse nomezinho aí para a gente orar para que Deus esteja cuidando da dona Jessi, do seu Ernesto. Mas Deus conhece. O pastor Jonas está pregando hoje, aniversário da Igreja Batista lá. É Barra Nova, né? Barra Nova, é a igreja de onde ele veio, foi criança, jovem, lá, adolescente. Olha para o pastor Jonas, para que Deus esteja cuidando dele ali naquela atividade. Tá bom, irmãos? Só um instantinho, tá? Dia 15 agora, quarta-feira, nós vamos comemorar o dia do Diácono Batista, Dia Nacional do Diácono Batista, acontece no dia 12, então nós vamos comemorar um feriado, quarta-feira, e falar em feriado, irmãos, o prédio não vai funcionar durante o dia, então por isso não teremos um atendimento na quarta-feira, aqui à tarde, tá? E os diáconos se ouviram, aquela letra foto dos diáconos nos igrejas, do domingo, né? E estaremos então fazendo a entrega, todo o grupo de ordenação de diáconos, a igreja presenteia ao novo diácono da Bíblia. Aí nós tivemos um concílio no mês de outubro passado, e temos as comemorações do centenário, o concílio foi antes, né? E assumimos um compromisso com ele. Nós não vamos presentear vocês com a Bíblia agora, porque vai chegar a Bíblia do Centenário e nós queremos presentear vocês com a Bíblia do Centenário, né? E ele vai guardar com muita paciência, então essa Bíblia será entregue na próxima quarta-feira e a igreja toda está convidada para assistir aqui. Eu fui convidado para fazer uma mensagem, está confirmado, irmãos? Confirma isso? Então, estou convidado para fazer uma palavra e os irmãos vamos continuar apoiando. E na segunda-feira, dia 20, feriado, né? Segunda-feira, dia 20, nós, como sempre, realizamos aqui o dia da piba. A igreja vai para o local e durante alguns anos a gente ia para o acampamento lá, a gente alugava lá, pegava o pessoal. Mas agora nós estamos fazendo, o ano passado nós fizemos ali no Paracatu, e esse ano então nós vamos repetir, devido a mais fácil, mais perto, tá? E estamos falando para ter que os irmãos participem, tá? Os irmãos que desejarem participar e almoçar lá no local precisam fazer a inscrição. O valor da inscrição é R$20, está direito. O almoço, o café da manhã também vai ser oferecido para eles chegarem lá. E o mundo não vai ficar para
foi lá, você viu, tem umas fotos, né? Pastoral, algumas fotos só para deixar os irmãos e olhem por isso. Você precisa fazer a sua inscrição para você ter, se você for almoçar no local, senão não há necessidade, porque a gente vai encomendar esse almoço vai ser entregue lá, pronto, para a gente não ter trabalho lá no dia, lá no irmãos vão descansar mesmo. Mas, vamos lá? Ainda há lugar, né? Ainda há tempo esse ano, ainda há lugar para você. Pastor, nós vamos pagar R$20 para ele, R$20 para o almoço. E convidamos um restaurante que vão fornecer esse almoço. Tá? O restaurante você só vai chegar lá. O ônibus da igreja estará totalmente comigo. Que vem nós vamos passar lá as orientações quanto à saída dos veículos, ônibus. Deus abençoe. Estou vendo ali o Márcio e a Márcia, hoje pela manhã estiveram conosco. A Márcia trouxe uma mensagem sobre a capelania prisional. E se você gostaria de mais informações sobre o assunto, procure aí o pastor Ricardo. Nós vamos passar essas orientações. A nossa igreja vai se engajar nessa obra missionária, tá, Márcia? Márcia, assumindo esse compromisso. Vai. Qualquer coisa ali vai arrumar o Senhor. Boa noite, igreja. Prometo que vai ser objetivo. Na sexta-feira, agora, dia 17, nós vamos ter nosso encontro na orla. Então, a gente encontra geralmente ali perto, né, do Pirata, restaurante Pirata, onde tem a quadra. A gente confraterniza, né? Cada um leva alguma coisa, leva o que puder levar, o que, se não puder, leva também. Né? Vamos aprender hoje com a gente aprender a tradição, né? Eles que puderem levar, levem. Quem puder, leva a presença. Né? Então, às 19h30, ali ao lado do Pirata, na frente, né, a quadra de futebol. A gente vai se confraternizando, brincando, jogando, se divertindo. Um momento de lazer. Certo? Gente, a gente também tem, as inscrições estão abertas para o acampamento 2024.
né, que ocorrerá aí nos dias 26 a 28 de janeiro. E aí tem lugar também para você. Não é só você buscar a Jennifer ou a Mila, elas estão realizando as inscrições. Não adianta dar desculpa ao Miguel, né? Estou sem dinheiro, a gente dá um jeito, conversa, vamos dialogar, venha conversar com a gente, que a gente dá uma solução, tá bom? Então, faça a sua inscrição. Hoje, inclusive, nós estamos realizando a nossa cantina, né? Estamos ali realizando um hambúrguer, batata frita, copo de refrigerante, todas essas atividades que a gente vem realizando em prol de todo ano, com o objetivo de estar ajudando fundos para o acampamento, porque a gente tem despesa de diretor, locomoção, às vezes para poder ajudar os irmãos que não podem. Então, todo esse dinheiro que a gente arrecada nas cantinas é voltado para esse objetivo, tá bom? Então, hoje nós temos cantinas, se você puder, dá uma passadinha, né, faça uma contribuição aí com a gente. No dia 23, né, a gente vai ter o início do curso para os jovens casados. Pela manhã, a gente teve a certificação dos noivos, né? Aqui o pastor Jonas esteve aqui realizando. E no dia 23 de novembro, a gente vai ter o início do introdutório, para a gente estar discutindo os temas, né? Para ser elaborado um estudo para o ano de 2024, a gente realizar de fato um estudo dos jovens casados, tá bom? Vai ser realizado no dia 23, na TV Val e Miguel, tudo certo? 19h30, na casa da Val e Miguel, né? A sua inscrição não tem que pagar nada, mas só para que sinalize que você vai, né? Que a gente precisa ter um controle das pessoas que vão. Então, você que é jovem casado, fala para a Jennifer, ela está montando o nome das pessoas certinho, tá bom? Não compareça, não perca a oportunidade, ok? E no ar de
Amados, hoje da manhã eu anunciei aos irmãos que hoje estaria agora falando sobre o tema do batismo bíblico. E tenho o costume, durante um ano, agenda de pregações, tratar desse assunto pelo menos umas 2 vezes, semestralmente, falo, prego uma mensagem, faço um estudo sobre o batismo. Mas nesse ano nós tivemos muita procura de pessoas para se batizarem. Nos últimos 3 batismos, nesses últimos meses, nós realizamos 73 batismos. Então, houve uma procura muito grande e estamos também agora mais pessoas desejosas de serem batizadas. E como pastor eu preciso orientar os irmãos sobre o assunto. No dia 30, se você procurar no boletim da nossa igreja, dia 30 de julho deste ano, você vai ver lá que eu preguei uma mensagem sobre o batismo com esse tema, o batismo bíblico. E eu não gostaria de repetir aquele estudo, porque fiz há poucos meses atrás. Então eu vou falar sobre o mesmo tema, só que fazendo uma abordagem diferente. Naquela ocasião, eu falei sobre o batismo, que é o batismo, quem deve ser batizado, quando deve ser batizado, por que deve ser batizado. Então, respondi a essas indagações, essas perguntas no dia 30 de julho passado. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a história dos batismos dentro da Bíblia. A base bíblica para a gente ensinar era uma prática comum na Igreja de Cristo, quando ela iniciou a sua caminhada histórica neste mundo. Então, estudar a história da revelação, que é a história, à medida que a Bíblia veio sendo escrita e produzida no Novo Testamento, estudamos a história do progresso da igreja, do avanço missionário. Então, nós podemos estudar esse avanço a partir da história dos batismos. Como começou, como foi ministrado, como começou a ser obedecido pelo próprio Senhor Jesus e chegando até nós. Então, a gente aprende algumas coisas importantes. Eu gostaria então de conversar um pouquinho com vocês, porque para nós o batismo bíblico é o início de uma caminhada cristã, é o início de uma caminhada com Cristo através da Igreja de Cristo. Quando uma pessoa se converte, ela está assumindo um compromisso com Cristo, de viver uma vida de santidade, de entregar nas mãos dele o seu destino, o seu futuro, a sua alma, o seu corpo, a sua mente e a sua eternidade também. Então é uma decisão de fé em que a pessoa decide entregar-se nas mãos do Senhor para permitir que o Senhor faça toda a obra maravilhosa que Ele quer fazer na vida de tal pessoa. E quando essa pessoa dá um passo a mais na obediência aos ensinamentos de Cristo e pede o batismo, pede para ser batizado na igreja e pela igreja, essa pessoa está assumindo um compromisso com Cristo através de uma igreja, através do corpo dele numa localidade. Então, essa é uma decisão muito importante. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, ele diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, ele está falando sobre essa decisão, esse simbolismo. As pessoas que são batizadas em Cristo Jesus fazem isso publicamente porque já aconteceu algo especial. Essas pessoas já foram batizadas por Cristo, já foram mergulhadas na natureza divina. Cristo, através do Espírito Santo, já habita nessa pessoa. E a partir daquela decisão, a pessoa nasceu de novo. E o batismo é uma decisão posterior. É um passo depois que a pessoa dá como testemunho para as pessoas que estão no auditório, para a família, os amigos, e é sem dúvida uma decisão muito importante. Então, esse versículo, ele deixa para mim, deixa muito claro que o batismo é algo muito sério, muito puro, muito importante, porque ele retrata a filiação
uma pessoa com Cristo. Quando ela passa a pertencer ao corpo de Cristo na conversão, o batismo simboliza isso, né? Então, a minha pastor, eu tenho falado muito sobre o batismo, tenho pregado muito sobre essas coisas. Irmãos, é exatamente isso. Cuidar da igreja, a tarefa de evangelizar o mundo, e à medida que a igreja fosse evangelizando, as pessoas fossem nascendo de novo, a igreja deveria batizar essas pessoas. Então, é algo recorrente mesmo. Seria bom que todos os meses, todo domingo, a gente tivesse que tratar desse assunto na igreja, porque as pessoas estão se convertendo aos montes. Seria interessante demais. Esse é o nosso objetivo, devemos orar por isso. Tá? Então, para início de conversa, o batismo trata-se de uma ordem, né? Uma ordem dada por Cristo à sua igreja, aos seus discípulos, e, portanto, deve ser cumprida. Mateus 28, verso 19, relata isso. Eu não canso de ler esse versículo para vocês, né? Quando Jesus mandou que os discípulos fossem, se espalhassem por todos os cantos da terra, pregassem o evangelho, ensinassem as pessoas, e à medida que as pessoas se convertessem, batizassem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelista Marcos acrescenta no capítulo 16, versículo 16, do seu evangelho, e ele ilustra lá, ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Ele não vincula o batismo como necessário para a salvação, mas aquele que crê e obedece, aquele que crê e se coloca no caminho da obediência, se submetendo ao batismo, essa pessoa está salva por Cristo Jesus. O evangelista João relata lá no capítulo 3, uma conversa de Jesus com o servo Nicodemos. Quando Nicodemos procura Jesus, pede informações, né, e faz um comentário sobre o que ele acreditava, o que ele cria a respeito de Jesus, e Jesus então ensina Nicodemos a respeito do novo nascimento. E diz para ele precisava nascer de novo. E ele perguntou: mas como poderia ser isso? Eu já nessa idade, como poderia nascer de novo? Poderia eu entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus: não é desse nascimento da carne e do sangue, mas nascimento da água do Espírito. Quando chega no versículo 5, ele diz que ninguém que não nascer de novo da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Então era uma condição estabelecida por Cristo, a conversão, o novo nascimento. E esse novo nascimento, essa conversão é celebrada publicamente através do batismo. Por isso a ordem dada por Cristo à igreja de batizar, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de dar o seu testemunho. Tá? Era uma prática comum na igreja bíblica, a gente vê isso, tá? Atos 2, versículo 38, por exemplo, nós vemos lá no texto lido hoje até por Maica, né? Pedro está dando testemunho, está pregando um sermão vigoroso, bíblico, histórico e naquele momento necessário. E quando ele diz e afirma que Jesus Cristo havia sido crucificado, morto, e Deus o fez agora Senhor e Rei, então eles se despertam e chegam à conclusão que eles estavam numa situação muito complicada. E perguntam: o que nós devemos fazer então diante disso? Aí Jesus disse: se arrepender os pecados, vocês sejam batizados e os pecados sejam perdoados, né? E vocês cheguem a vocês o tempo do refrigério. Então vocês vejam bem que já no apelo para a conversão, o apóstolo ensina sobre o batismo, fala sobre a importância e a necessidade do batismo. Lá em Atos capítulo 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio, está evangelizando aquele rapaz, a convite, Pedro foi lá, né? Relutou muito para não ir, porque tratava-se de um estrangeiro, e Pedro, judeu, apóstolo, né? Enviado a Israel, ao seu povo, ele tinha uma dificuldade para se relacionar com pessoas gentílicas, pessoas de outras nações, mas ali o Espírito Santo orientou, ele teve um sonho, uma visão, tá? Ele vai à casa de Cornélio, chega lá, prega o Evangelho, e a família se converte. Deus entra naquela família, coisas extraordinárias acontecem ali para a glória de Deus, e diz o texto então que então mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então foi uma ordem. E agora vocês estão se convertendo, então Deus entrou nessa família, vocês estão salvos, e Ele ordena que aquelas pessoas fossem batizadas. E, poxa,
O batismo é esse, então deve ter ensinado, orientado, como seria, e como eu faria, como qualquer outro discipulador faria em circunstâncias semelhantes. E Atos capítulo 22, nós temos lá, né, o testemunho de Paulo, que está dando testemunho da sua conversão, e no versículo 16 ele narra que ele teve uma experiência com Cristo no caminho de Damasco, e depois ficou cego, e foi lá para o seu endereço, lá ele ficou aguardando, e Deus enviou lá no céu chamado Ananias, né? E Ananias foi e orou por ele, ele recobrou a sua visão, e ali então ele foi confirmado na sua conversão, e diz o texto que ato contínuo Ananias o batizou. Né? Então assim, tudo ficou estabelecido, né? Saulo não tinha nenhuma dúvida mais a respeito de que Jesus era o seu Senhor. Estava disposto agora a entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Então, Ananias orienta, ora por ele e o batiza. Tá? Então você vai vendo que a própria Bíblia, o seu relato, né, no seu passo a passo, vai nos mostrando que o batismo era necessário. Não era uma decisão, eu me batizo ou não batizo, tanto faz, eu sou crente mesmo, tal, batismo não salva ninguém, é verdade, mas não é simplesmente assim. Tá? É um gesto de obediência. Primeiro, o que batismo significa. Né? Batismo significa e representa muita coisa. Romanos capítulo 6, versículo 3, né? Ele diz lá que nós somos batizados na sua morte. O apóstolo Paulo diz: nós somos batizados na sua morte. Quando eu sou batizado, eu sou mergulhado, dizendo que eu creio que Jesus Cristo morreu em meu lugar e foi sepultado. Então, é uma decisão muito importante. Gálatas, no versículo que nós lemos aqui, ele diz que nós somos batizados para ficarmos unidos com Cristo. O batismo simboliza a nossa união com Cristo. Né? Passamos a pertencer a Ele, Ele passa a habitar em nós na conversão. Então o batismo simboliza isso. Na Colossenses capítulo 2, no versículo 12, sepultados com Ele no batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então há toda uma identificação do crente com Cristo, como sepultados com Ele na morte, mas também ressuscitamos com Ele. E aí que está a nossa garantia da vida eterna, a certeza absoluta de que estamos vivos, porque o nosso Senhor está vivo e Ele habita em nós. Se a vida habita em mim, estou vivo. Se Jesus Cristo é a vida e Ele habita em mim, eu estou vivo e vivo para sempre. E o batismo representa, simboliza essa informação tão interessante, tão necessária. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: com uma verdadeira figura agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro vai dizer: o batismo não é para lavar o corpo, não é para lavar a carne, né? O objetivo do batismo não é purificar ninguém, mas é dar testemunho que você foi purificado por Cristo. E Cristo habita em você, Ele te purificou, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então agora, em Cristo Jesus estamos sendo santificados. Né? Então o batismo é simbólico, acontece no batistério. Hoje aqui a gente tem um batistério, poderia acontecer na lagoa, acontece na piscina, acontece numa açude, acontece numa caixa d'água. Né? Aqui no projeto Igreja da Paraíba tem oportunidade de batizar pessoas na caixa d'água. Chega lá na congregação, tem batistério, Paraty, né? Essa semana decidimos lá sobre a questão das divisórias. Vamos construir lá a televisão, pensadas para as crianças. E no Novo Horizonte encomendamos a ferragem e o telhado. No ano passado eu pedi oração aos irmãos para dar coragem para a gente cuidar. Eu sou muito corajoso. Já foi lá, passou um cartão de crédito, não foi, já?
pegou um cartão de crédito emprestado, irmãos, e passou lá na loja, comprou 26 mil reais de telha, de ferro, e passou o cartão e passou pela fé. Mas o pagamento tem que ser pelas obras já. E boas obras, nossas boas obras, na verdade. Então, essa semana já começa a soldar as tesouras, e esse ano ainda eles passam para o novo endereço. Hoje, pela manhã, já fizeram um culto lá, já, batalagem, e fizeram um lanche, e uma grande celebração. O pastor já mandou 27 fotos para mim, para ver como é que foi hoje pela manhã. Eu fico brilhando, radiante, né, com isso, e a gente agradece a Deus. Então, nessas congregações, a gente tem a oportunidade de batizar em caixa d'água, né? Lá no Grupo de Engenheiros, o pastor Júlio, né, começou a batizar numa caixa d'água, mas muito cômodo, irmão, uma caixa d'água com 60 centímetros de altura, e ele fica do lado de fora. Eu fui assistir um batismo, não, aí não tem graça. O pastor tem que entrar na água, tem que se molhar também, né? Aí vai resolver essa questão lá, porque não pode, o pastor tem que entrar na água. A Bíblia diz que Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, ele e João Batista saíram das águas. Para eles saírem das águas, eles entraram na água. João Batista entrou com ele nas águas, né? E é muito bom. Então, é um momento especial. Então, não importa a qualidade da água, né? O que importa é o que o batismo comunica, a mensagem que ele comunica, o testemunho que a pessoa passa para as pessoas, e o que Deus está ensinando para outras pessoas, inclusive despertando outras pessoas também, quanto à necessidade delas se batizar. Tá? Então a gente vai aprendendo a Bíblia. A Bíblia ensina que os novos convertidos eram batizados. Isso para nós é muito claro. Atos 2,41, né? Lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, aquele sermão, diz o texto que naquele dia quase 3.000 almas, né, se converteram, e diz o texto que foram batizados. Foram batizados, né? E Deus estava ali atuando. Um pouquinho depois, Atos 8, verso 41, nós temos lá em Samaria, o texto lá que tanto homens quanto mulheres eram batizados, iam se convertendo, e o texto vai. Cada vez que acontece o batismo, nós temos uma informação a mais, algo a mais, a gente vai aprendendo algo mais. No capítulo 8, verso 38 de Atos, né, nós temos lá o batismo daquele etíope, o tesoureiro da rainha de Candace, e lá diz o texto que um diácono batizou. Um diácono, não era pastor. Ele foi lá e batizou o nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era evangelista. Mas ele tinha um tipo de evangelista. O filho não, era um diácono, era um servo do Senhor. Era um servo do Senhor. Tá? E foi lá e batizou. Então a gente vai aprendendo. Em Atos 9, 18, no batismo de Saulo, nós vemos que aí o evangelho está indo. Agora já estamos chegando no Mediterrâneo. Damasco, lá está Saulo, lá em Damasco, lá no Mediterrâneo, o Evangelho está avançando. Em Atos capítulo 16, no versículo 15, você vai ver que Lídia, né, de Tiatira, lá na cidade de Tiatira, na Ásia, se converte em Filipos e lá ela é batizada. Então já na Europa, o Evangelho vai avançando. Atos 16, verso 33, carcereiro de Filipos foi batizado com toda a sua família, Atos 18, verso 8, nós vemos lá que na Grécia, em Corinto, os crentes que se converteram lá também foram batizados. E acrescenta Cristo, o principal da sinagoga, que era um dos opositores do Evangelho ali, né? Ele se converteu e foi batizado também. O Evangelho está avançando, né? Vai avançando. Atos 19, verso 5, lá em Éfeso, Ásia, né? O Evangelho está avançando. E diz o texto que todos que creram foram batizados. Todos que creram foram batizados. Atos 19, verso 5. Então, a história da evangelização se confunde com a história e o avanço dos batismos e a sua prática. Tá? E coisas inesquecíveis, irmãos. Eu falo
isso não é por ser pastor, não, irmãos, mas é um alto privilégio um pastor ministrar batismo com pessoa. Não precisa ser 20, 25, ter sido ultimamente, não. Uma pessoa, um pedacinho de pessoa, uma criança, você vai lá e batiza uma criança, um privilégio, que honra, isso é demais. Sabe por quê? Você está ajudando aquela pessoa a obedecer a Deus, obedecer a Cristo. Você está servindo a Cristo naquela finalidade de discipular aquela pessoa e ajudá-la a obedecer ao Senhor Jesus. Eu tenho alguns batismos que para mim foram emblemáticos. Tá? O primeiro deles foi o batismo do meu irmão mais velho. A gente morava lá em Mato Grosso e começamos uma congregação só com crianças. Meu irmão era o único crente da família. E lá começamos o trabalho e as pessoas começaram a se juntar, e pessoas começaram a se converter. Não sei, porque não tinha pregador, era coisa de Deus, coisa do Espírito Santo de Deus. Tá? Quando o missionário da Junta de Missões Nacionais ficou sabendo, ele era pastor da primeira igreja batista em Cáceres, lá em Mato Grosso, o meu padrasto foi a Cáceres e avisou lá no nosso lugarejo lá, chamado Lambari, tem lá uma congregação, tem muita gente crente lá, e não tem pastor. E ele não era crente não, o padrasto não era crente não, né? Mas depois eu disse, o pastor Antônio Barros de Lima, pastor da Igreja Batista de Caixa, foi lá, chegou lá, né? Procurou a nossa casa, e lá no meio do mato mesmo, e se apresentou, e logo meu padrasto reconheceu, porque foi ele que recebeu lá, meses antes, lá em Cáceres, e então ele começou a visitar as famílias, e marcou o batismo. Ou tal dia eu volto e eu faço um batismo, batizo todas as pessoas que já estiverem. Aí saímos do campo, as pessoas começaram a ver quem é que queria ser batizado, com a Bíblia aberta, fizemos um telhado lá, a gente reuniu debaixo do telhado, e a gente lá estudando. E quando o pastor voltou para fazer batismo, ele realizou 25 batismos. Tinha 25 pessoas para serem batizadas, irmãos. No Rio Branco, tá? Era um lugar, um rio muito perigoso, tinha umas arraias perigosas com os ferrões, então os homens entraram no rio primeiro, tá? Eles foram entrando, batendo, fazendo barulho para as raias se afastarem, criaram um cordão de homens que não se batizaram, não, eram homens que estavam lá assistindo. Criaram um cordão e o pastor Antônio então foi batizando. O primeiro a entrar nas águas foi meu irmão. Ele tinha naquela época 12 anos de idade. Para mim foi emblemático, a primeira vez que eu assisti um batismo. Eu tinha 9 anos e meio. Primeira vez que eu assisti um batismo, meu irmão entrando no Rio Branco, sendo batizado lá por aquele pastor. Então eu guardo na minha memória. Depois do segundo batismo, para mim foi emblemático. Eu me lembro até da cor da camisa que eu vesti depois, que eu misturei. Eu tinha 12 anos de idade. Eu me lembro da cor da camisa. Eu tenho o certificado, guardei o certificado. Né? E como criança, eu me guardei, porque minha mãe não era crente, meu padrasto não era crente, era a gente que tinha que cuidar das nossas relíquias. Né? Então, acontecia assim. Uma vez meu padrasto deu uma louca, ela rasgou todas as Bíblias e o meu certificado cabia da Bíblia. Cheguei, meu certificado estava lá no chão, lá, disparado, pedaço de Bíblia disparado para tudo quanto é canto. Cheguei da escola à noite, estudava à noite, tudo rasgado, para procurar. Meu certificado estava lá. Então eu guardo até hoje. Para mim é história. Para mim é história. Então eu tenho uma recordação, né? Depois eu, como pastor, iniciando o ministério, comecei uma congregação lá em Dona Eusébia, em Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequenininha, uma rua só, à beira do Rio Pombas, e marcamos batismo lá. Eu era pregador, eu discipulava, e a minha esposa, a gente morava em Campo Roxo, né? A gente ia lá
final de semana, eu levava minhas crianças, minha esposa ia comigo, e pegava o banho no sábado, andava no Rio, e passava o domingo lá, voltava, porque eu ainda estava pastoreando, ajudando a Igreja Batista de primeira igreja como interino em Belfor Roxo, interino, não era pastor de Belfor Roxo, eu estava lá interino ainda, então estava liberado para o trabalho missionário. E no primeiro batismo em Minas Gerais, uma cidade que as pessoas disse que ninguém se converte, eu batizei 18 pessoas a primeira vez. Uma açude com lama que vinha até o joelho. Vinha até o joelho. Eu me lembro desse batismo porque marcamos um açude e fomos para lá. O pessoal do Rio foi com 2 ônibus, a primeira de Éder, de Vila Novo, e a primeira de Belfor Roxo, foi com 2 ônibus, e quando nós chegamos lá, era um barranco, um negócio muito grande, mas grande mesmo, e os batismos seriam lá embaixo. E quando eu cheguei para descer o barranco, era muita gente, parecia um Maracanã. Por curiosidade, os moradores da cidade foram para lá. Negócio, nunca tinham assistido batismo, tinha igreja evangélica lá. Eles nunca tinham assistido um batismo na igreja evangélica. Então, quando eu cheguei lá, aquela multidão, eu falei com o meu irmão, o Arildo, ele era o pastor da outra igreja, que estava patrocinando o trabalho. Eu disse, como é que eu falo com essas pessoas? Sem um microfone, sem uma caixa de som? Ele disse, tranquilo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Irmãos, as pessoas entraram na chute, ficaram de frente para mim, e eu subi num barranquinho aqui e para falar para elas, né? E comecei a falar. Irmãos, não elevei a voz em nada. Falando normalmente, a voz parece que um microfone, uma caixa de som brilhava, porque o silêncio do local e a configuração também, né, a topografia do local criou como se fosse um local acústico. Eu fiquei emocionado. Eu ouvia a minha voz. Né? E quando batizei aquelas 18 pessoas, que festa memorável, que momento extraordinário. Eu tenho, um outro batismo que eu fiz também, que ficou na minha memória, foi internos na Cristolândia. Jovens que abandonaram o crack, estavam agora internados na Cristolândia, e eu tive a oportunidade de ir lá, convite a Junta de Missões Nacionais e batizar. O poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. O Evangelho, missionário, missões avançando e crescendo para a honra e glória do Senhor. O que dizer do batismo das minhas filhas? Batizar as minhas filhas. Só aquela filha ingrata ali que não foi batizada por mim. Quando chegou no dia do batismo dela, ela chegou muito gentinho. Pai, sabe o que é? O pastor Jorge Benito Lousada, que era o discipulador, ele era seminarista da igreja, era pastor, e ele que cuidava, fazia o discipulado. E eu poderia, ele foi. Aí eu falei, tá bom, que bom, não coisa nenhuma. Aí eu concordei, e ela, a única filha que foi batizada por um outro pastor, né? As outras todas eu. O privilégio, irmãos, de ver a minha noiva se batizando. Imagina, né? Nós namoramos, ficamos noivos, ela se converteu, a gente era noivo, e ver a minha noiva sendo batizada na minha igreja, privilégio. Então a gente vai guardando essas experiências e a gente louva a Deus por isso. Tá? E todos esses batismos e os demais, e o seu batismo, para mim foi honroso batizar você. Só para alimentar o meu ego. Quantas pessoas aqui foram batizadas por mim? Por favor, levanta das mãos. É mesmo? Eu vi umas mãos aí que eu não vou levantar. Espero que vocês já tenham sido batizados, porque senão eu vou batizar vocês. Vou. Antes de me aposentar, por favor. Né? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso.
Irmãos, eu tive a oportunidade de batizar o meu irmão caçula. Batizar o meu irmão, entrar no batistério, que era o único da família que não havia se convertido. E um dia o telefone tocou na minha casa, eu pastoreava Campo Roxo, e era ele no telefone. E ele disse assim: você pode me atender? Eu posso. Ele trabalhava numa loja no centro de Nova Iguaçu. E eu estou muito mal, estou com problema, eu precisava conversar com um pastor. E ele ligou para mim, ele se considerava a ovelha negra da família, né? E eu marquei com ele: você vai sair daí da loja que hora? Ele falou: tal hora lá, não sei. Eu estarei aí na frente da loja. Frente da loja. Esperei ele terminar, quando ele saiu, eu trabalhava na loja impecável, na Arança, né? E ele, quando ele saiu da porta lá esperando, ele, né, deixava lá, ele saiu. E aí eu botei a mão no ombro do meu irmão e saímos conversando. O ponto do ônibus que a gente pegava era para esse lado de cá, mas aí nós saímos do lado de lá, para se distanciar no máximo do ponto de ônibus. E eu peguei aquela direção e fui conversando com ele e abri o coração. Andamos, quando a gente estava quase saindo lá do viaduto, lá em Nova Iguaçu, eu falei assim: bom, agora nós vamos orar. Eu orei e parei. Quando eu virei para voltar para a gente ir no ponto de ônibus, eu já me sentia pastor do meu irmão. Eu era pastor do meu irmão. Você pode imaginar isso? Não é pouca coisa não, irmãos. E logo depois a esposa dele se converteu, e se escolheram os dois, e tive a oportunidade de batizar os dois no mesmo dia. Então a história do batismo se confunde com a história da evangelização e com a história dos ministros que batizam. E é sem dúvida um privilégio maravilhoso. Eu louvo o Senhor por vocês e por essa igreja me dá a oportunidade de estar aqui exercitando o meu ministério. O batismo, de uma maneira muito prática, é a porta de entrada para uma igreja. Tá? Você pode ter se convertido, mas se você ainda não se batizou, você nunca se define como a sua igreja. Eu sou crente da igreja de Jesus, mas você não se identifica com uma igreja local. Só depois que você é batizado, você passa a se identificar com aquela igreja. Hoje eu estava conversando com o irmão, que está aqui, né, participando. Disse: pastor, eu não sou membro da igreja, mas eu queria participar daquele negócio lá do presídio lá, e o senhor assinaria na carta de recomendação? Eu disse: você é nosso. Ele não é membro da igreja, é membro de outra igreja, mas ele é nosso, cara, não é? Você está olhando para mim agora ali? Pois é, mas ele é nosso. Mas é exatamente isso que acontece: a pessoa se identifica com a sua igreja quando ela é membro daquela igreja, se torna membro através do batismo, tá? E a gente entende essa importância. Então é sinal de identificação com Cristo, o batismo, é um sinal de obediência à palavra do Senhor, é um sinal de submissão às doutrinas do Senhor Jesus Cristo, e Cristo é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Mateus capítulo 3, versículo 13, né? Nós temos lá: e veio Jesus da Galileia para ser batizado. Tudo bem, aí Mateus vai ensinar lá. Mas quando a gente chega no relato escrito por Marcos, né? Marcos também relata o batismo de Jesus, no capítulo 1, no versículo 9, ele acrescenta: ele saiu de Nazaré, a Galileia, e foi para o Rio Jordão para ser batizado. Se você pegar o mapa, você vai ver que Nazaré está distante 82 quilômetros do local onde Jesus foi batizado. Ele saiu de casa um dia e disse: mãe, eu vou me batizar. Tá, pai? José, né? Eu estou indo me batizar. Obedecer o meu pai, né? Meu pai está no céu. E eu acho até que convidou Maria e José, os irmãos também, que batiam dele. Deve ter convidado. Deve ter convidado. Mas são 82 quilômetros a pé. Ou o nome de uma mulher. Vocês estão entendendo? 82 quilômetros. Mais ou menos você sair daqui e acaba o frio a pé e depois voltar a pé. Então Jesus não mediu esforços para ser batizado.
E para ele ter dificuldade. Ele andou, caminhou, suou, sol, talvez chuva, calor, e foi lá porque ele queria obedecer. Não havia dificuldade para ele. Ele queria ser batizado. Aí Lucas acrescenta um detalhe, capítulo 3, versículo 22 e 23, né? Quando Jesus termina o batismo, diz o texto que os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu, né? Desceu o Espírito Santo de forma de corpórea, uma bomba, né? E ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me compraram, e me alegro muito. Eu estou muito feliz com meu filho, porque ele se batizou, ele está obedecendo, ele está conversando com o certo terreno dele, né? E vai ser muito feliz. Você entendeu onde eu quero chegar? Nós alegramos o coração de Deus quando nós obedecemos os ensinamentos dele, tá? E vale a pena qualquer sacrifício para batizar uma pessoa. E deveria valer a pena para você também qualquer sacrifício, tomar a decisão de se submeter à orientação do Senhor. Será motivo de muita alegria para você, para esse pastor, para essa igreja, mas sobretudo para o próprio Deus. Porque do mesmo jeito que ele se alegrou com o batismo do Filho de Jesus, ele se alegra com o batismo de qualquer um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar, ele me fala sobre